tá uma briga lá entre o que é mais importante, se é a prisão do Bolsonaro, se é o show da Lady Gaga. Então, assim, dá uma olhadinha lá, faz a sua votação, porque é importante que vocês resolvam essa briga aí, hein? Eu não sei como é que vai ficar essa briga aí quando o programa vier no ar, não, tá? O mundo, ele é redondo e ele não roda, ele capota. A gente já pode dizer que o ano de 2026 já pode parar porque eu quero descer, porque a coisa, tá feia. A gente já descobriu que nenhum de nós ganhamos, porque nós continuamos tudo pobre. Porque a gente continua aqui, porque eu teria desaparecido. Tá, olha, eu tem umas coisas que eu fico, mas o quê? Eu tô só aquele meme do Cascão, sabe? O que tá acontecendo? Eu não sei. Relativamente pobre prêmio, sabe? Perdendo dinheiro é altíssimo. Nesse caso, me permite discordar um pouco? Mas foi a primeira vez que eu senti, que eu realizei na minha cabeça, que eu tava vivendo a história. Uhum. Deixa eu fazer uma provocação pra vocês aqui. Vocês acham que a gente tá vivendo em um mundo de covardes? Isso, eu vou dizer que eu acho que tudo isso pode ser assunto para um comentaristas de portal versão reality show e a gente pode falar só sobre Big Brother. Se vocês aceitarem, óbvio, né? É uma ótima. Está começando mais um Comentaristas de Portal, o seu podcast sobre notícias, com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. Nós estamos gravando este programa no dia 26 de janeiro de 2026. O meu nome é Adrian Lemos e juntamente comigo está ela, doutora advogada, aquela que ainda está de férias, senhora Sandra Maia. Olá, meu povo, saudade de vocês passaram bem, feliz ano novo. Vamos que vamos, começou. Ok, é isso aí também, o nosso querido amigo lá das altas bicicletas, senhor Thiago Miro. Olá, gente, que alegria voltar a gravar, desta vez como membro fixo agora. É isso aí, spoilers, é isso aí. E aí, meu povo, bora atualizar? Bora. Chegando aqui na nossa sessão de recadinhos, meu povo, no carnaval nós não teremos programa, né? Porque é carnaval, né? Sabe como é? Provavelmente vai estar todo mundo alcoolizado, menos Moá, porque não bebo álcool. Mas, então, é o seguinte, como todo mundo provavelmente vai estar alcoolizado, provavelmente ninguém vai querer gravar podcast nessa data. Então, com isso, nós vamos fazer um programinha ali que estava programado para ser o primeiro programa do ano, que não está sendo o primeiro programa do ano, porque sabe como é, né? Tem um presidente maluco aí de uma superpotência que não deixa a gente descansar, então tira a gente antes das nossas férias. Mas então o que acontece? Nesse episódio, que vai ser uma pauta um pouco mais fria, nós vamos elencar quais foram as maiores notícias de 2025. Para isso, nós temos um formulário que nós criamos no Google, né, um Google Forms, que tem diversas matérias onde você pode dar uma nota para cada matéria de 1 a 10, sendo 10 é uma matéria muito importante e 1 uma matéria insignificante. Então, o que vai acontecer? De hoje, dia 28 de janeiro, data que você está ouvindo, não a data que nós estamos gravando, porque nós gravamos no pretérito passado do futuro, do perfeito, e é isso aí. Então, a partir de quarta-feira, dia 28 de janeiro, até o sábado, dia 31 de janeiro, terá nos nossos stories lá no Instagram o link para o formulário para você poder votar. É rapidinho, leva uns 5 minutos. Eu já votei, todo mundo aqui já votou. E assim, tá uma briga lá entre o que é mais importante, se é a prisão do Bolsonaro, se é o show da Lady Gaga. Então, assim, dá uma olhadinha lá, faz a sua votação, porque é importante que vocês resolvam essa briga aí, hein? Eu não sei como é que vai ficar essa briga aí quando o programa vier no ar, não, tá? Então, vote quantas vezes quiser, é anônima, é 100% anônima, eu não tenho como saber quem que é que tá votando, eu só sei que o pessoal aqui já votou, porque eles falaram pra mim que votou, mas tem muito mais votação lá do que a gente tem em integrante. Então vote, fiquem à vontade. E também, agora, mudando de assunto,
Eu queria dizer que Dona Sandra trabalhou nesse feriado, mas trabalhou porque, ó, redigiu o contrato, voltava contrato. Redigia contrato, voltava contrato. Então, foi uma negociação duríssima com as Miro S.A., e aí, agora podemos dizer que contratamos o senhor Thiago Mira como comentarista oficial deste podcast com opiniões extremas duvidosas. Seja muito bem-vindo, senhor Thiago Miro. Obrigado, gente. Um caso excelente de ouvinte promovido a participante. E agora você sabe que quando você era convidado, sua opinião tinha relevância. Agora perdeu. Já era. Agora se tornou opinião duvidosa. Duvidosa. Mas, ó, eu vou ter que confessar algo aqui pros nossos ouvintes, que é o seguinte. Eu acho que eu vou ter que abrir um apoia-se do podcast pra poder pagar o cachê do Miro. Porque, ó, não é negócio barato, viu? Então... Ai, meu Deus, pera aí, calma. O pessoal pode acreditar. O homem importante na podosfera. Nada mais, nada menos do que o maior editor de podcasts desse Brasil. Ó, gente, a gente tá chique, ó. Não, quem dera. A empresa tá crescendo, Tá crescendo. Olha o monstro vindo, rapaz. Mas, Sr. Thiago Miro, seja muito bem-vindo a esta maluquice que nós chamamos de podcast, a esses comentaristas de opinião extremamente duvidosa. E fique à vontade aí para dar uma palavra de esperança para os nossos ouvintes, ou dizer qualquer coisa, falar, não ouve isso aqui não, nossa, só doideira. Não, para esperança eu já perdi há muito tempo, mas fico muito feliz pelo convite. Eu já estava há 10 anos órfão de ser participante de um podcast, né? Desde que eu extingui o meu finado Telecast em 2015, estava vivendo de pequenas participações de vez em quando em cada um, e tá aqui agora regularmente, sempre. Eu adorei o convite. Ok, é isso aí, meu povo! E aí, bora comentar? Bora! Chegando aqui na nossa sessão principal, meu povo, como o mundo ele é redondo e ele não roda, ele capota, a gente já pode dizer que o ano de 2026 já pode parar porque eu quero descer, porque a coisa, tá feia. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma passada aqui, vou fazer um en passant pelas matérias que aconteceram desde janeiro. Provavelmente eu vou esquecer alguma, então você, querido ouvinte que está ouvindo isso, sentiu falta de alguma matéria do início do ano? Comenta lá no nosso Instagram, @comentapod, que faltou. Ô, filha da mãe, faltou essa daqui, tá? E aí, a gente adiciona no próximo episódio, a gente faz uma atualização. Então, é o seguinte, já começando a virada do ano ali, no dia 1º de janeiro, a Mega da Virada teve 6 apostas que dividiram o prêmio de 1,09 bilhão. A gente já descobriu que nenhum de nós ganhamos, porque nós continuamos tudo pobre. Porque a gente continua aqui, porque eu teria desaparecido. Essa é a dica. Se eu morrer, acontecer alguma coisa grave, vocês vão ficar sabendo. Porque se eu sumir e não tiver notícia, pode saber que eu fiquei milionário do nada. Sabe aquele meme do... Não, se eu ficar rica, não direi nada, mas haverá sinais? No meu caso, não haveria nem sinais. E aí, gente, depois que a gente percebeu que a gente tava pobre, duro, tudo triste, no dia 3, o senhor Trump resolveu invadir a Venezuela e sequestrar o presidente Nicolás Maduro. Aí, seguindo, nós tivemos ali alguns dias mais tranquilos, mas no dia 8, o senhor Lula, em evento sobre o 8 de janeiro, ele vetou integralmente o PL, que reduz as penas de Bolsonaro e condenados por atos golpistas. No dia 11, o Agente Secreto ganha o Globo de Ouro de melhor filme de língua não inglesa e melhor ator de drama. Tivemos aí o menino Wagner Moura, aquele baianinho maravilhoso, ganhando a estatueta. Aliás, por 2 anos consecutivos ganhamos o Globo de Ouro de melhor ator. No dia 12 nós tivemos os protestos no Irã, né, que começaram a atingir uma dimensão inédita na história. No dia 12, o Trump ele zombou das defesas da Groenlândia e disse que os Estados Unidos obterão de um jeito ou de outro. No dia 13, também, a Micron defende o abandono de memórias RAMs para consumidores e fim da Crucial. No dia 13, também, teve o acordo assinado entre a União Europeia e o Mercosul.
No dia 14 nós tivemos o escândalo do Banco Master, que avançou, ganhando novos desdobramentos com diversas coisas estranhas, que provavelmente a gente ainda vai falar mais ainda nesse episódio. No dia 15, o STF determinou a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para a unidade da PM, o complexo penitenciário da Papuda, porra! Cara, o roteirista do Brasil é inacreditável. Tá, olha, eu tenho umas coisas que eu fico, mas o quê? Eu tô só aquele meme do Cascão, sabe? O que tá acontecendo? Eu não sei. Eu tô puro suco daquele meme. Cada vez que eu vou trabalhar, eu volto, eu só ouço aquele assim, tava fora do Brasil, irmão. Parece que tava, né? Você fala, quê? Você viu o que? Quê? Mano, ontem eu tava dormindo, eu acordei, olhei o celular, um raio no meio da manifestação. Tipo, o que falta acontecer? Eu não gosto nem de perguntar, porque eu tenho medo da resposta. Aí o que aconteceu? No dia 17 de janeiro, houve a revolta do Roblox, que tiveram diversos protestos dentro desse jogo, onde tinha muita gente sendo a favor, muita gente sendo contra o menino Felca, que denunciou diversas coisas, mas que ele não tem nada a ver com a proibição desse chat. Mas enfim, no dia 20, os protestos em massa para defender os imigrantes e desafiam Trump nos Estados Unidos. No dia 22, o agente secreto recebe 4 indicações ao Oscar e iguala o recorde da Cidade de Deus. No dia 25, um vídeo em câmera lenta mostra o momento em que um homem leva um tiro em Minneapolis nas manifestações contra o ICE. No dia 25, manifestantes são carregados após um raio cair no ato do Nicolas Ferreira no Distrito Federal. Cara, eu acho é pouco. E aí, no mesmo dia, na sequência, o discurso do Nicolas ignora os feridos por raio e pede CPI e Nordeste livre. Quem tá prendendo o Nordeste? Eu queria saber quem prende o Nordeste. Eu não sei também. Não, Mas e é uma mania do o branco sulista Salvador, né? Mas, cara, o Nordeste é muito bem, obrigado, sabe? E não foi nem um mês completo do ano. Sim, 25 dias. Em 25 dias, em 26 dias já teve tudo esse monte de coisa. Teve mais coisa, só não incluí, tá, gente? Não deu tempo, tava trampando, então... Mas assim, pra gente seguir aqui e iniciar a conversa, senhor Thiago Miro, eu sei que Vossa Senhoria gostaria muito de começar esse episódio, então, por favor, como o mais novo membro desta bancada, eu gostaria de abrir para que o senhor começasse os trabalhos. Eu sou um entusiasta, assim, de computador para jogos, de consoles e tal. E essa é uma área que vai ser muito afetada, né? A Micron, ela é a maior produtora de memórias RAM do mundo. Ela tem várias empresas abaixo dela, digamos assim, ela é uma grande Unilever da vida, digamos assim, dona de várias marcas, né? E ela simplesmente... E por conta da demanda que os grandes data centers de IA do mundo estão tendo por memória RAM, e essa é uma demanda muito colossal, a Micron decidiu que vai parar de produzir memória RAM para o consumidor final, e vai não parar, mas reduzir muito a produção para o consumidor final, a fim de atender a demanda dessas mega empresas que estão investindo tudo que elas têm em IA. E o que é que isso causou no mercado de memória RAM? Os preços subiram de uma forma inacreditável. Aqui bem no universo da gente, um pente de memória RAM da geração atual, da DDR5, de 16 GB. 16 GB de memória RAM é uma memória ok que todo mundo costuma ter hoje em dia. Ela custava entre 350 e 500 reais. Hoje em dia ela está custando aproximadamente 3.200 reais. Olha... Meu Deus! Uma pessoa que quer ter um computador gamer mais potente, pensando no longo prazo, e vai montar um computador com 32 GB de RAM, só nos 2 pentes ela não gasta menos de 6 mil reais. Tem noção do que é isso que aconteceu. E esse mercado de PC Gamer, ele foi o primeiro afetado, porque é onde a gente compra diretamente os pentes de memória RAM. Mas os chips de memória que vão acoplados ao pente, eles servem para tudo. Eles servem para placas de vídeo, servem para celular. Qualquer dispositivo eletrônico usa memória RAM. Então, fatalmente, para você ter aquele vídeo do gatinho tocando violão, todo mundo vai ter que pagar muito mais caro futuramente em qualquer dispositivo de tecnologia. Não, era isso que eu ia perguntar, porque
eu não tinha entendido se a preocupação deles era mundial, ecológica, ou se eles iam eles vão desviar os aportes deles para as IAs. Isso. Mais ou menos. Imagina que assim, ó. Imagina que eu produzo marmitas. Vou tentar fazer uma analogia com marmitas. Imagina que eu produzo marmitas. Então hoje eu consigo produzir 100 marmitas. E aí eu vendo essas 100 marmitas na minha loja de rua. Então eu vendo para as pessoas que trabalham aqui perto, elas passam aqui e compram a sua marmita, certo? Só que de repente eu ganhei uma licitação para fornecer marmita para um presídio. Só que a partir do momento que eu for fornecer para o presídio, eu não consigo mais fornecer para quem vem buscar direto na porta de casa. Então, eu vou dar a preferência por produzir para o presídio, ao invés de produzir na rua. A analogia que eu tô fazendo aqui não tem nada a ver com... Não, mas tá perfeita, Era isso que eu não tinha entendido. Preocupação mas dele. É que eu não quero que ninguém depois venha me falar que vender marmita para presídio é errado, porque não é esse o ponto da analogia. Não, mas é que eu não... Eu tinha ficado na dúvida, que eu não tinha entendido muito bem, mas então eu entendi. Eu tinha ficado na dúvida se ele estava com uma preocupação do crescimento de data centers e tal, e tudo isso que a gente está sabendo aí, a questão de energia elétrica, a questão de ocupação de espaço, enfim, toda essa patifaria desgovernada que está acontecendo. Se a preocupação deles era essa, ou se eles estavam preterindo os consumidores comuns para fornecer material para data centers. Então é isso, eles vão preterir. É exatamente isso. Então, mas pensa, eles vão ganhar pra caramba, né? Porque a partir do momento que eles vão fornecer para os data centers, eles vão ganhar a quantia lá, e como vai ficar escasso para o consumidor, eles vão subir o preço para exorbitantes, 6 mil reais. Gente, o capitalismo realmente é selvagem. Mas você quer que eu te diga uma coisa? Não vai durar muito tempo, porque assim, já tá se falando hoje que IA é uma bolha, e realmente o é. Apesar de a maior parte dos CEOs não estarem nem aí para isso, eles só querem ganhar o máximo possível no contra-cheque deles, porque, gente, é isso que tá acontecendo. CEO de empresa como a Nvidia, ele só tá interessado em aumentar ali o bônusinho dele no final do mês, que ele vai ganhar porque as ações subiram X%, ponto. A Micron, você acha que ela tá preocupada que vai ficar faltando peça pra, sei lá, celular em Hong Kong? Hong Kong não, mas sei lá, pega aí um cu de anudo qualquer que tem que sofre para conseguir fazer a compra, ou para o Brasil, entendeu? Para fazer a compra de tecnologia, entendeu? Porque assim, nós temos produção de hardware no Brasil que depende desses microchips e a gente depende de importação. Tudo bem, eu vou falar aqui mais uma vez, com a porra da Ceitec parada aqui no Brasil, que poderia estar produzindo esses mesmos chips para estar vendendo e suprindo a demanda nacional, mas enfim, não é esse o caso. Então assim, é algo que vai ser um tiro no pé, porque eles vão levar isso ao máximo, uma hora vai quebrar e eles vão ser obrigados a vender isso a preço de banana, tomando um prejuízo federal, e eu vou ficar tão feliz com isso. É uma bolha realmente anunciada, porque a quantidade de investimentos é algo nunca visto na história da humanidade. Assim, se estima que eles já tiveram em 2025 um prejuízo de 14 bilhões e continuam despejando dinheiro na esperança de que, segundo uma entrevista que eu vi, que a esperança deles é conseguir dar uma função real para essas ferramentas de algo que realmente resolva um tipo de problema. Porque o uso esmagador de IA hoje em dia ainda é para coisas bobas e criação de memes, sabe? Você tem pouquíssimas empresas que realmente adotaram o uso de IA e que estão tendo lucro com esse uso. Que assim, a maioria porque eu não entendo muito de tecnologia, os ouvintes já sabem, então eu só falo merda, mas eu realmente tento entender o que os meninos estão falando, gente. Mas assim, na minha pouca limitação do que eu entendo, é o seguinte, a inteligência artificial, o intuito é fazer o que o ser humano deveria fazer, né? Assim, eu, por exemplo, como sou advogada, vai lá, joga lá um prompt no chat GPT e faz uma petição. Fica horrível, fica uma merda, mas tudo bem, faz lá. Na teoria, seria para isso. Só que tudo que você pensa em usar, existem leis que acabam, por exemplo, assim,
a melhor IA do mundo agora pode ser pode fazer a dublagem do ator tal, do Tom Cruise, sabe? Pode fazer a dublagem dele. Só que existem leis trabalhistas, existem contratos, existem um monte de coisa que vai impedir esse uso, né? Porque você pode fazer um encontro do Fred Mercury com Michael Jackson agora, por inteligência artificial. Sim, mas existem royalties, existem direitos autorais, existem não sei o quê. Então, assim, muita coisa pela qual ela está realmente ficando cada dia mais precisa. Propaganda eleitoral, tá, mas é crime. Então, assim, exatamente. O resto, você usa, tem muita gente que usa para golpe, né? Então, sim, assim, fica muito... Você vai usar para quê? Sério mesmo. Não, assim. Justamente, as coisas que a gente usa IA, elas não estão resolvendo o problema. A gente está fazendo uso delas, mas elas não resolvem um problema real da humanidade. Algo que realmente torne ela essencial. Então, enquanto isso não rolar, é só prejuízo. É uma parcela muito pequena. Esses dias eu passei rápido o olho por uma matéria que falava que uma IA está conseguindo detectar células cancerígenas absurdamente pequenas e iniciais e tudo mais. Esse é um uso, né? Sim. Então, mas você tem isso aí, uma IA que faz isso no hospital, é algo que poderia, por exemplo, ter no escritório de advocacia, onde você internamente colocaria um modelo desse, que é o modelo de linguagem, né, que a gente chama de IA para englobar tudo, mas são modelos de linguagem. Onde você jogaria todos os processos judiciais do seu escritório, por exemplo, e você poderia consultar esses processos fazendo perguntas para IA. Isso seria um uso dela que realmente estaria resolvendo um problema real. Sim. Só que isso, em larga escala, isso não compensa, sabe, para a empresa. Sim. No judiciário, por exemplo, os cartorários, né, do fórum, eles ainda fazem muitos trabalhos assim totalmente burocráticos. Manual, simples, né? E de simples despacho, sabe? Assim, tá tudo certo no processo, não vai dar nenhuma decisão, é só despacho. 15 dias para tal coisa, 10 dias para tal coisa, você entendeu? Só que toma tempo, né? Sim. Não é uma decisão, não é uma questão, mas os cartorários perdem tempo com isso, ao invés de analisarem outras questões ali, de urgência, de emergência e de tal. Você perde tempo naqueles despachos burocráticos. Seria uma função interessante para que esse serviço burocrático do fórum pudesse ser relegado a IA ali, por exemplo. Mas tem coisas que você não consegue, não tem como, por exemplo, você dar uma sentença, uma IA dar uma sentença, porque precisa de uma análise humana, porque precisa-se de contexto, empatia, alteridade, para que você compreenda a dinâmica de tudo o que aconteceu e dê razão ou não para alguém. Sim. Não, mas mesmo, vamos supondo que com o passar de 2, 3 anos, a IA fosse capaz de fazer esse tipo de julgamento na hora de dar sentença, ou que a IA implantada dentro do hospital se torne tão eficiente a ponto de conseguir ler as tomografias de uma paciente e detectar se ela está desenvolvendo ou não câncer de mama. Ainda assim, não é algo que justifica os bilhões e bilhões investidos. Então, também, né? Ela só vai realmente começar a dar lucro e se tornar algo realmente viável para essas empresas quando ela realmente resolver um problema global que faz com que o mundo inteiro dependa de usar ela. A NVIDIA, em 2025, ela se tornou a primeira empresa a passar dos 4 trilhões de valor de mercado. Mas olha como isso é um número realmente ilusório. A NVIDIA, ela é investidora da OpenAI, que é a dona do ChatGPT. A NVIDIA investiu 7 bilhões de dólares na OpenAI. E a OpenAI usou esse dinheiro para comprar chips da NVIDIA. Uma empresa jogou o valor da outra pro alto sem ter gastado nada. É um valor completamente se retroalimentando, imaginário. Né? Eu vendo para você, que vende para mim, que vende para você, que vende para mim. E esse dinheiro... É o Chaves comprando churros dele mesmo. É isso. Exatamente. Se retroalimenta ali. É um dinheiro que ele não
vaza, né, para a sociedade. Não, mesmo os usos que você falou tá certo, que não tem muito uso globalmente, porque mesmo os usos que a gente falar aqui, fóruns, hospitais e tudo, é muito restrito. Nuclear ali, é muito restrita para aquela função, é para aquela questão, né? Realmente não é a solução, né? Então, mas uma coisa que eu acho interessante é o seguinte: a gente sabe que não existe só a Nvidia no mundo que produz chips voltados para aceleramento gráfico. Existe também a AMD. Mas ela tá há séculos atrás atualmente. A Nvidia tá muito à frente. Beleza, eu concordo. Mas a cotação da Nvidia tá hoje, dia 26/1, em $186 por ação. A cotação da AMD tá em $251 por ação. Então, tipo assim, ainda assim, mesmo a Nvidia fazendo esse processo de vender churros para ela mesma, ela ainda tá com um valor de papel menor do que a ATI. Talvez a AMD ela tenha um negócio um pouco mais diversificado que faça com que não tenha um valor de mercado tão grande. Não sei, não sou investidor, não manjo muito, mas é só para dar uma noção de diferença de valor de papel de uma para outra, assim. E a gente quase não ouve falar sobre a AMD. A gente ouve muito falar sobre a Nvidia mesmo, né? A AMD ela é uma empresa que ela é como o Linux. Ela trabalha em locais onde você não percebe que ela está lá. Em processadores de console, em celulares. Basicamente, todo celular usa um processador, todo celular Android usa um processador da AMD. Sim, não, eu concordo. Mas assim, eu acho que isso é muito mais sólido do que a Nvidia tá fazendo, entendeu? Então, tipo assim, a chance de uma Nvidia estourar nos próximos anos e deixar muita gente aqui, e aí muita gente que eu vou falar aqui é muita gente relativamente pobre prêmio, sabe? Perdendo dinheiro é altíssimo. Nesse caso, me permite discordar um pouco? Mas fica à vontade, cara. A gente tá aqui pra isso. Porque atualmente, a indústria de jogos, ela é maior que a indústria de cinema e musical somadas. A indústria de jogos, ela fatura um dinheiro inimaginável. E mais de 90% do mercado de placas de vídeo são da Nvidia. Então, ela tem um market share muito colossal nessa área. E o valor dela hoje em dia está muito inflado por conta do uso de IA. Mas o que ela tem usado de IA para melhorar o desempenho dos jogos é revolucionário. Revolucionário. Há poucos dias, coisa de uma semana atrás, ela lançou a versão 4.5 da ferramenta dela de tratamento de imagem, do DLSS, que é um negócio inacreditável, pô. Eu sei que é uma linguagem meio complicada, talvez o Sandra não entenda, mas um jogo que estava rodando a 80, 90 FPS, passou a rodar 120 com uma imagem melhor do que a que tinha antes. O uso de IA que a Nvidia está fazendo para o mundo gamer é brutal. Então, eu acredito muito disso também no crescimento absurdo que ele tem. Se a OpenAI, junto com as outras empresas que são exclusivamente voltadas para IA, ruírem totalmente, eu não acho que elas vão levar a Nvidia junto, porque será? A Nvidia, o mundo gamer depende da Nvidia. Espero que sim. Pelo que eu entendi, o mercado é dela. Não tem relação a jogos, ela é completamente dona, né? O mercado não some. Se o mercado não some, manca ou não, ela tem que continuar. E para a área de processadores, até 2-3 anos atrás, a Intel era a líder absoluta. Só que por conta de um erro deles numa geração de processadores, a AMD começou a tomar o mercado nessa geração, mas ainda assim ainda está muito atrás da Intel na questão de processadores também. E placa de vídeo, as placas de vídeo da AMD estão esquecidas mesmo. Entendi. Ok, é isso aí, meu povo. Seguindo aqui, a gente já falou um monte de matéria e a gente falou bastante aqui sobre inteligência artificial. Vocês querem falar sobre o sequestrinho que aconteceu na Venezuela? No dia que aconteceu isso, foi uma coisa tão bizarra que eu fiquei... Caraca, aconteceu mesmo, sabe? Porque no meu tempo de vida, eu tinha ouvido falar que os Estados Unidos já tinham feito isso na Nicarágua, pelo mesmo tipo de acusação sobre tráfico, dizendo que era tráfico de drogas. E, cara, isso foi antes de eu nascer. No meu tempo de vida, eu vi o que aconteceu com o Saddam Hussein. No Iraque, né? E eu nunca imaginava que isso ia rolar na Venezuela, até porque já tentaram antes
Mas o exército venezuelano tinha impedido, sabe? Eles tentaram invadir a Venezuela pela praia, não invadiam uma invasão em massa, mas realmente com grupos especializados para tentar sequestrar o presidente e foram rechaçados. Dessa vez, você vê vídeos dos helicópteros sobrevoando Caracas, que, aliás, é uma péssima ideia o presidente ficar numa cidade à beira-mar, né? Pelo amor de Deus. E aí... E você vê que nada aconteceu. Nada. Um tiro não foi dado. Tem toda a cara de que bastante o exército, mesmo que ele foi entregue, né? Que ele foi... o exército tinha uma recompensa de 50 milhões, né, na cabeça dele, a maior recompensa, maior do que a de Osama Bin Laden, e tem toda a cara de que o exército venezuelano entregou ele. Sim, e assim, parece que teve alguma coisa, porque se eu não me engano, como é que fala? Tipo, que seria a nossa BIM, a agência de inteligência. A agência de inteligência da Venezuela são feitas por cubanos, né? E até dizem que parece que essas pessoas foram neutralizadas antes da invasão. Parece que teve morte de cubano mesmo. Assim, eu lembro que quando a Rainha Elizabeth morreu, eu comentei com uma amiga minha, que foi agora, né? Faz pouco tempo que ela morreu, então eu já era bem velha. Mas foi a primeira vez que eu senti, que eu realizei na minha cabeça, que eu tava vivendo a história. Assim, eu vivi muita coisa, mas muita coisa que é história. Por exemplo, as diretas já. Eu me lembro de ler, eu já era alfabetizada na época, eu me lembro de ler pelos muros diretas já, mas eu não sabia o que era, nem lembro. Acho que nem meus pais conseguiam me explicar o que era diretas já. Então, assim, eu me lembro da eleição do Lula de 2002, eu estava saindo da faculdade, né, quando o Lula foi eleito, mas eu nunca tinha sentido a questão de, gente, eu tô vendo a história, eu estou vendo uma coisa, quando ela morreu, eu estou vendo uma coisa aqui, hoje, que vai ser, nem no 11 de setembro eu tive essa sensação, acreditem. Falei, eu estou vendo hoje uma coisa aqui que daqui a pouco vai estar em livros. E as crianças vão ler e vão saber que ela existiu só de ler, né? E aquilo me pegou muito, assim, sabe? Do que é você. E desde então eu tenho prestado atenção nessas coisas. E é o que o Miro falou. A gente passou por muita coisa e a gente nunca teve essa sensação de cacete, mano. O cara entrou lá mesmo e pegou o cara. E não é uma questão de bem e de mal. É uma questão de que você tá vendo agora, nesse instante, a mudança de um mundo onde você nasceu e cresceu e foi educado de uma forma que vem desde a Segunda Guerra Mundial e que não vai mais ter como ser. É uma mudança que ela, não sei onde ela vai parar. É muito estranho. Deixa eu fazer uma provocação para vocês aqui. Vocês acham que a gente tá vivendo em um mundo de covardes? Por que eu tô dizendo isso? Em um mundo de 8 bilhões de seres humanos, a gente não tem para se levantar. Quando eu digo se levantar, realmente se levantar e tomar ações contra um único ser humano que está fazendo mal para uma grande parcela da população mundial. É só uma provocação, então, teve O problema é que essa pessoa que está fazendo um grande mal girou a cabeça e tomou um tiro na orelha. Teve um. Exatamente. Mas falando agora em política internacional, eu não acho que é covardia. Eu já falei isso algumas vezes. Eu acho que é uma conversão de fatores de forma generalizada, assim, que estão convergindo para que a estrutura atual que a gente tem, o mundo que a gente conhece, a geopolítica que a gente conhece hoje, a política que a gente tem hoje internacional se rompa, se quebre. Sabe? E eu acho que nem é exclusivamente culpa do Trump, porque o Trump não é o único líder de extrema-direita que existe. Tem o Putin invadindo a Ucrânia, Netanyahu com genocídio em Gaza, a Turquia também, vamos lá, a Nicarágua aqui, o Milei só fala merda. E assim, tem na Itália, tem Marine Le Pen na França, tem o Ventura em Portugal, que vai disputar segundos turnos das eleições agora em Portugal, agora dia 8 de fevereiro. Então, assim, e por que eu acho que então, assim, não é todo mundo que discorda dele, não é todo mundo que é covarde. Tem muito conivente, entendeu? Existe
conivência com o que está sendo feito. Netanyahu, e assim, é difícil você ser contra, né? Hannah Arendt fala muito disso, né? A moralidade. Porque você precisa ter uma hora que você precisa escolher. Eu tenho que ser moral ou eu tenho que viver? O que eu vou escolher? Entendeu? Sim. Dentro do extremo da coisa, é isso, né? É a moralidade ou é a vida, sabe? Sim, eu até tô perguntando e provocando, assim, porque eu fiquei muito desesperançoso nesse começo de ano, porque eu tava ouvindo um livro chamado A China Venceu, do Kishore Mahbubani. Não sei falar esse nome, gente. Desculpa, é isso daí. Quem quiser vai ter link aqui. Eu já ia falar saúde. Que assim, o livro, ele é muito bom, ele fala muita coisa sobre como a China se tornou a China hoje, mas me deixou com um sentimento de que, assim, a China é pela China e foda-se o resto. A China não vai se meter em problema dos outros. Então, tipo assim, a China, ela não é uma nação, pelo que eu entendi do livro, tá? Ela não é uma nação imperialista. Ela não é uma nação que ela vai impor a vontade dela de forma militar. Ela vai criar tecnologia para se defender de quem tem esse tipo de pensamento. É justamente a entrevista que o embaixador chinês deu numa TV britânica, quando estava as tensões lá com os Estados Unidos, ele falou, a China nunca vai dar o primeiro tiro, mas não vai permitir que você dê o segundo. Contra a China, não contra o resto do mundo. O resto do mundo que se foda. Eles, é o verdadeiro cada cachorro que lamba a sua caceta, sim, entendeu? Porque para a China, a gente comentou um tempo atrás, nos últimos episódios a gente falou sobre isso. A China tem um povo cuja cultura somos nós. Nós por nós. É um povo que já foi muito atacado, tripudiado, existiu genocídio ali também, a gente sabe. Então é um povo muito unido, que tem um senso de coletivo muito forte, você entendeu? E é essa coisa, nós somos chineses, nós somos famílias, nós somos uma nação e nós vamos nos proteger. Agora os outros, eu vou vender lenço para quem estiver chorando, entendeu? Não me importa quem for. Sim, exatamente. Desde que não seja eu a estar chorando, sinceramente não me importa. Porque assim, eu vejo uma galera de esquerda meio que com um discurso de que a China irá nos proteger por conta do BRICS. E com esse livro, e assim, eu vou dizer, eu tinha também essa sensação. E esse livro me tirou completamente essa visão. Ele me deixou com uma visão bem mais realista da coisa, assim. Viu? Se você quer tranquilão, se garante aí, filha da puta. Porque assim, eu não tô nem aí com você, entendeu? O livro não fala nem a Rússia da vida, assim, ela se aliaria se a Rússia entrasse num conflito? Não. Eu acho até que haveria uma aliança no sentido de... Tipo Segunda Guerra Mundial mesmo, entendeu? O eixo e os aliados. Eu acho que até haveria uma aliança. Mas ela se colocar no papel de irmão mais velho para proteger alguém, ela não vai. Por exemplo, assim, ó, vamos dizer que um certo ditador aí de um país de 3 letras resolva querer invadir um gigante, assim, da América do Sul, que começa com Bra e termina com Zil. Não vai ser a China que vai mandar os seus portas-aviões para a Baía de Guanabara para proteger esse país verde e amarelo, entendeu? Então eu fiquei... É sobre o que tu falava da questão de serem covardes, de não ter um corajoso e tal, mas supondo que aquele cara tivesse acertado e tivesse matado o Trump, né? Ia vir outro igual, pô, porque ninguém vir outro igual, pior, porque ele ia ser o motivo da extrapolação ainda para mais da extrema-direita, você entendeu? O Trump é a pessoa escrota que fala da forma que fala, mas o Obama, por exemplo, era um Trump que comia de garfo e faca. O Obama, que era um cara adorado pela esquerda, ganhou o prêmio Nobel da Paz sendo o presidente que mais bombardeou outros países no mundo. O cara jogou mais bomba do que o George Bush, que de fato estava tentando lutar contra o fantasma do terrorismo. Não, a Hillary Clinton também, você vê os e-mails dela em relação às invasões e os ataques e tudo mais. Então, assim,
Primeiro, que a mentalidade dos Estados Unidos é essa, e sempre foi essa. Eles são voltados para o próprio umbigo. Eles realmente se acham a última Coca-Cola do deserto. Não existe mundo sem estadunidenses, entendeu? Mas é muito complicado, porque se pensar do nível militar, meio que né? Talvez a Rússia e a China, que sejam os únicos países que poderiam militarmente bater de frente, eles não vão comprar uma briga desse tamanho com ninguém. Então, realmente, se amanhã os Estados Unidos decidirem tomar a América do Sul inteira para eles vão fazer e ninguém vai impedir nada. Exatamente. Então, eu acho que não vai impedir, mas você não concorda comigo que... Eu não acho que eles vão aportar aqui, baixar avião aqui para nos defender, mas você não concorda comigo que um país vamos supor, que invadisse o Brasil, tomasse, e aí você toma, sei lá, 70% 70% do total do território das Américas, um país deste tamanho, vamos supor, como é que a Rússia e a China iam fazer no caso desse? Então, assim, não é uma questão de ser solidário a nós, é uma questão também de autoproteção. É uma questão geopolítica que eu realmente não entendo muito sobre geopolítica. E a gente pode estar falando merda. Eu imagino que por mais prejudicados que a China e a Rússia ficassem, eu acho que mesmo assim eles não teriam como. Não interfeririam, porque o nível. Enquanto eles estão fazendo aquelas brigas de botar os filhos pra brigar ali no Oriente Médio, no leste europeu, a guerra de proxy, beleza, mas a briga direta entre eles dois, uma guerra mundial, de nível mundial, eu imagino que nunca mais vai acontecer, porque é um negócio grande demais. É aquele ditado, né? A terceira guerra vai ser nuclear, a quarta vai ser com paus e pedras. Pau e pedra, Sim. Assim, a sensação que eu tenho atualmente é que a gente tá vivendo, nesse momento, um novo Tratado de Tordesilhas, sabe? Aonde, na época, era o Portugal e a Espanha dividindo o mundo ao meio. Hoje a gente tem 3 grandes nações. O Felipe falou bastante, é a doutrina Monroe, não é? Que fala? O Felipe falou bastante nesse último podcast sobre isso. O Felipe falou bastante no podcast sobre isso. Mas o que eu queria chegar, o ponto que eu queria chegar lá atrás, que acabou se perdendo no meio da nossa conversa, é o seguinte. Vamos colocar aí até 40 anos atrás. Vamos colocar assim. Até 40 anos atrás, a gente estava ali em 1970, 80, havia em 1980, 90, até os anos 2000 ali, haviam pessoas que tinham participado da Segunda Guerra e visto o estrago que aquilo foi. E como a Segunda Guerra não foi lá tão muito longe da Primeira, né? Então é meio que varreu assim. Então netos ouviram histórias e cresceram com aquilo, do mal que foi o fascismo, do mal que foi o nazismo, dos milhões e milhões de pessoas. Porque se eu hoje me compadeço com os palestinos, e não, obviamente não querendo desmerecer o Holocausto, mas entendendo que o sofrimento humano independe da terra onde você nasce, da religião a qual você professa, é sofrimento humano e pronto. Se eu entendo isso hoje é porque eu sou uma pessoa de quase 50 anos que tenho memória, que eu li livros, que eu vi filmes, que eu fui a museus e que eu sei o que aconteceu e que eu tô vendo acontecer muito parecido. Mas certa geração perdeu-se as histórias, perdeu-se estar presente ali todo dia, né? Uma pessoa contando o que passou, ou a memória de um tio que foi para a guerra lutar e morreu. Porque, gente, a quantidade de soldados que morreram nos Estados Unidos na Segunda Guerra para hoje em dia nazistas marcharem livremente pelas ruas, assim, ó. Foda, né, mano? É um contrassenso, é um contrassenso absurdo, não só ali, mas na Itália, na própria Alemanha, neonazistas querendo andar à luz do dia. Isso e você vê a Gestapo renascendo também. Você vê agora no ICE lá do nos Trump, Estados Unidos, você entendeu? olha, são as SS. Você olha na calçada, aquele cara de sobretudo, são as SS. Então, assim, a estética, o marchar, o braço, você entendeu? Adorar o líder. SS, adoração pelo líder, o nacionalismo exacerbado e maluco. Então, assim, perdeu-se
a linha que ligava a nossa geração, a geração de quem lutou pelo mundo que a gente tem hoje, ela se perdeu com o tempo. Não existem mais muitos sobreviventes do Holocausto vivo para contar a história. Não, os netos não ouvem as histórias dos avós que foram perdidos, ou dos pais que foram perdidos nas guerras, de como a mãe teve que sair de casa para fazer bala, sabe, para fazer peça de avião, porque todos os homens do país estavam nas guerras. Como essa guerra mudou, o feminismo mudou, tinha o movimento hippie pela pacificação, as mulheres tendo que sair de casa, os negros indo lutar, mesmo sem ter direito a voto no próprio país, mas indo lá morrer. Sim. Então, assim, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, obviamente, é a questão central da coisa. Mas a guerra em si, ela mudou tantos parâmetros da história, sabe? Ela mudou tantas questões sociais e mundiais e geopolíticas e tudo, e hoje a gente está vendo isso se quebrar. E a gente não vai conseguir conter. A gente vai precisar aprender a viver num novo cenário mundial, na minha opinião. Então, por exemplo, o Brasil vai ter que começar a investir mais em exército, em tecnologia de defesa, entendeu? Isso Coisa que nós nunca nos preocupamos, né? Com isso, mas a gente vai ter que começar a se preocupar. Agora, como a gente dá poder para um exército como o nosso? Golpista, exatamente. Isso é foda pra caralho. A gente precisa, porque a gente vai ser atropelado, que a gente não tem uma estrutura social de amor, de patriotismo. A gente até tem uns nacionalistas, mas muito poucos patriotas. A gente não tem patriotismo, amor à pátria, amor à nação, amor às pessoas, amor ao seu vizinho. A gente não tem isso no Brasil, a gente não é educado para isso, e a gente está tendo que pegar esse monte de maluco e fazer alguma coisa com eles. E como? Não tem tempo. A gente tá fudido, muito fudido. A gente tá muito fudido. Muito fudido. Mas assim, e aí, aqui eu posso fazer uma crítica assim ao senhor Lulinha, porque ele perdeu a maior chance da porra da vida dele de ter refundado a caralha das nossas Forças Armadas. Se tivesse sido refundado lá no dia 8 de janeiro de 2020 e... Quando que foi mesmo? 2024, né? 2022? Enfim. 2023. 2022, né? 2023. 22, que foi pela Universo. Foi em 22. É isso daí, sou péssimo em conta, é isso daí, gente. Se ele tivesse refundado a porra das nossas Forças Armadas, não tivesse colocado aquele... Cara, o Múcio como ministro da Defesa, puta que me pariu, sabe? Esse era o momento de se tivesse sido refeita, se a gente tivesse 3 anos de uma construção minimamente séria de Forças Armadas, eu acho que daria pra gente dar o caso essa força que nem você tá comentando, Forças sabe? Armadas, aqui no Brasil, Adriano, que não é só Forças Armadas. Aqui é a polícia, você entendeu? É uma polícia violenta, que eu já falei pra vocês, voltada a defender patrimônio ao invés de pessoas, e elitista, racista, enfim. Nós temos problema com a polícia, nós temos problema com como é que você faz uma política reformista com o Congresso que você tem, sabe? Em vez do cara... Gente, eu fui pesquisar, porque eu estava discutindo com meu irmão. Meu irmão não chega a ser bolsonarista, mas ele é de uma direita esquisita, sabe? Ele é daquela direita que eu chamo de tonta. E a gente, principalmente quando ele quer me irritar, ele vem me dar uma cutucada, e ele estava falando da caminhada, e ele falou assim ele começou a falar que não sabia que esse ano ia ser 2 senadores. Eu falei, 4 anos renova 1/3, 4 anos renova 2/3, e assim por diante. E ele estava falando sobre o Nicolas ser senador. A gente é de São Paulo, o Nicolas é de Minas, ele nem pode votar pro Nicolas ser senador. Ele falou, mas eu votaria. Eu falei assim, olha, por qual lei, por qual motivo, qual foi a lei que ele fez que mudou sua vida para melhor? Qual foi? Não me importa, eu gosto dele. Eu falei, e aí você quer olhar pra minha cara e falar que o Brasil não muda? Porque você vai votar numa pessoa incompetente que tá lá há 4 anos ganhando seu dinheiro público, que ao invés de estar trabalhando, tá batendo perna em estrada, gastando dinheiro público com segurança, porque tem que ficar um monte de viatura cuidando daquele inferno. E com umas conexões estranhíssimas, sabe? Com tio, com primo, com um monte de banco de Lagoinha.
Banco Master, sabe? Então, assim, e aí você vem me falar que você não gosta dele. Você gosta de ouvir na boca dele os absurdos que você queria dizer. É isso que você gosta. Exato. É Perfeito. isso que você não gosta dele. Porque ele é um imbecil, sabe? Você só se reconhece. Não. E aí, Me permite só te corrigir. Ele é inteligente pra caramba. Sabe por quê? Ele tá ganhando um salário altíssimo. Não pra confunda não fazer inteligência com nada. malandragem. Ele é malandro. Ele foi caminhar de calça jeans, pô, não dá. Ele é malandro. Tá bom. Então Ele vamos lá. é inteligente. Ele é uma. Ele Inteligente tá é ganhando um maldade. dinheiro lascado. Ele tá ganhando um dinheiro lascado que a gente não ganha, nunca vai ganhar, entendeu? E sério, gente, falando uma quantidade de merda absurda, Assim, usando estética nazista, inclusive, eu entendeu? já acho ridículo. Acorda gente, Brasil, ou Brasil acorda, é estética nazista. Eu já acho ridículo gente que ganha dinheiro falando o óbvio, mas ele não fala o óbvio. Ele ganha muito dinheiro falando absurdos, falando impropérios. Exatamente. Você entendeu? Sim. Se utilizando da estrutura estatal, porque essa patifaria que ele fez teve que ser paga com dinheiro público, porque lá tinha gente de polícia tendo que vigiar aquele imbecil, tendo que vigiar aquele povo para não ser atropelado, para não ser roubado, para não ser sequestrado. Teve que vir a polícia, gastou pneu, gastou gasolina, gastou combustível, gastou salário de funcionário público, aquela patifaria toda, sabe? Colocou um monte de gente em risco. Teve gente que levou raio, sabe? Devia ter levado no cu pra largar a mão de ser palhaço, sabe? E tem lá 80 pessoas, acho que 86, eu nem lembro, cada lugar tem uns números. E hoje uma parece que foi pra UTI. O cara nem tchum foi lá e fez o que ele tinha que fazer do mesmo jeito, porque se é uma coisa que sobre empatia, é uma coisa que eles não têm, entendeu? E é isso. Então, assim, a gente vai ter, eu não sei como é que a gente vai fazer, porque enquanto a gente não levar algumas questões a sério, como a questão da segurança nacional, a questão da união do povo em torno de um bem comum, sabe? Enquanto ficar uma gente lutando por coisas essenciais, outro povo lutando por uma família que tá presa por um cara que só soluça, nem cagar, ele caga, né? Mano, o cara é mais incompetente que um panda, porque o panda não sabe nem transar, o Bolsonaro não sabe cagar, sabe? Então, assim, para pra pensar na situação. Ele agora tá dormindo no berço, né? Tá dormindo num berço. Pelo amor de Deus, sabe? E aí, enquanto todo mundo de um lado tá lutando pra ver se faz alguma coisa na porra desse país, o povo tá lutando pra ver se soltam uma criança de 70 anos, sabe? 70 anos é ótimo. Não tem condição, sabe? Com essas coisas que eu fico muito nervosa. Muito nervosa. No dia do sequestro do Maduro, o Nicolas postou, né? Convidando o Trump a fazer o mesmo com o Lula. Você tem noção do que aconteceria se um deputado federal nos Estados Unidos fizesse a mesma proposta, pedindo para o presidente chinês invadir os Estados Unidos? O cara perdia o mandato no dia seguinte. Sim, ele era empichado na mesma hora, cara. Mas no minuto seguinte que saiu a publicação, a pessoa já era empichada. Levando isso agora, arrastando um pouquinho pro lado, o nosso legislativo não tá muito diferente do nosso judiciário, porque o bonitinho do Toffoli... O que o Toffoli tá rebolando onde ele já cagou? Fala pra mim. Cara, sei lá. Quanto mais? Eu não sei, eu sei que essa história do Banco Master tá uma confusão estranha pra caramba. Eu não sei, eu não sei, eu vou ser bem sincero. Eu não sei como, tipo assim, não estourou nada, tipo, pra esquerda. Assim, sabe? Como cortina de fumaça. Porque a quantidade de parlamentar de direita /centro que tá envolvido nesse escândalo com judiciários grandes. Então, o que parece, que você fala tá estranho, eu até lembro de uma comparação que me falava assim, que o Bolsonaro, ele era um político do baixo clero, né? Que era aquela galera envolvida com rachadinha, sabe? Com um sistema muito
baixa linha e que ele tentou manter quando era presidente. Já o Banco Master, você está lidando com o alto clero da política, meu filho. Então, fica esse estranheza no ar, porque aí você tem realmente as pessoas mais poderosas do Brasil envolvidas nisso daí. Famílias e famílias que estão no poder há muito tempo mexendo com essa situação. Não, e outra coisa, porque assim, ó, tem uma frase, gente, que é um fato e eu levo pra mim, pra minha vida e pras coisas que eu penso, eu aplico essa frase quando eu vou tomar uma decisão sobre alguma coisa, que é a tal da mulher de como é que é? Mulher de Nero? Não é mulher de Nero. Agora até já esqueci. A mulher A mulher de... Como é de que é? César. De César. A mulher de César. A mulher de César não basta basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. Exatamente. E isso eu tô defendendo para as pessoas literalmente. Gente, eu advogo há mais de 20 anos e eu tô falando isso, eu acho que há 20 anos. Não basta o judiciário fazer a coisa certa. O judiciário precisa ter limites claros e estabelecidos. E não é assim. Você entra com uma ação, assim, a polícia aqui da minha cidade, da minha comarca, faz uma merda, o juiz avaliza na hora da sentença, sobe pro tribunal, o tribunal faz de qualquer jeito, você não consegue subir pro STF, ainda que o STF tenha uma jurisprudência, um tema decidido, uma tese já pacificada de que aquilo que o Tribunal de São Paulo decidiu está errado. Concordo. Mas você tem barreiras muito fortes para que você consiga subir de segunda para terceira instância, que é para o STJ ou para o STF, dependendo da matéria ali, que é uma questão, enfim, processual, que não precisa explicar aqui. Mas você não consegue, um advogado comum, como eu, de uma comarca pequena, do interior do Brasil, não consegue fazer isso. Não tem jeito. É muito, muito difícil. Não é uma questão de competência, gente. Não é falar o advogado do interior é incompetente. Não é. É uma questão de poder, de elitismo, de limites. Nós temos limites. Aqui para nós é imposto limites. Nós não conseguimos fazer esse tipo de coisa. Então, e não é de agora. Não é o Banco Master, não é o contrato da esposa do Moraes. É o Gilmar Mendes fazendo Gilmar Palusa em Portugal todo ano, viajando com um monte de empresário, com um monte de empresa, decidindo coisas importantes no STF. Mas é palestra, tudo. Mas não importa, gente, não importa, não devia. E a partir do momento que você aceita o munus público de ser uma pessoa que decide a maior parte da vida das pessoas desse país, porque é o judiciário quem diz qual lei é válida, qual não é, a partir do momento que você aceita ser esta pessoa que vai fazer parte disso, desculpa, mas você precisa abrir mão de várias outras. Mas aí não pode tomar... Concordo plenamente. Gente, não pode. Eu sou uma advogada bem da medíocre, de uma cidadezinha bem da medíocre, e medíocre é mediana, viu, gente? Não sou ruim, não. Calma lá também. Mas vocês entenderam, eu sou uma advogada bem mediana, nada brilhante, numa cidade pequena do interior de São Paulo. Eu estudei com pessoas que hoje eu tenho amigo que estudou comigo, que é delegado da Polícia Federal, eu tenho amigos juízes, eu tenho amigos promotores, eu tenho amigo que trabalha que é assessor de desembargador do TJ do Paraná. Eu tenho amigos promotores, eu tenho amigos delegados da Polícia Civil, porque eu tenho amigos cartorários de cartório, eu tenho amigos assessores, eu tenho procuradores municipais, procuradores públicos. Então, assim, eu tenho amigo que estudou comigo em qualquer área que você possa imaginar quando se trata de direito. Só que eu jamais, numa comarca onde uma amiga minha é juíza, ela por ética, ela não pode julgar meus processos. Ela não pode. Sim, é simples exatamente. assim. Ela simplesmente, se chegasse um processo meu, aqui onde eu moro, não existe isso, mas se eu mudasse para Curitiba, por exemplo, provavelmente aconteceria, porque eu fiz faculdade no Paraná. Então, assim, tem muitos amigos meus lá no Judiciário do Paraná. Então, assim, você entende que é uma questão de que você precisa manter um decoro? Você precisa... E desculpa. Com certeza. Desculpa, se eu aceito isso aqui, fazer isso aqui socialmente, ter um cargo público dessa envergadura, eu preciso abrir mão da minha vida social muito.
eu vou precisar abrir mão. Ou então, eu continuo advogando sem esse problema na minha cabeça. Então o Toffoli não pode fazer o que ele está fazendo. Mas o tribunal não vai se envergar. Não é uma questão de se envergar, é uma questão de se envergonhar do que está sendo feito, do que está aparecendo. Porque não, vamos supor que lá na frente se decida de que, olha, realmente o master não devia ter sido feito assim, assim, assim. Quem vai acreditar que aquilo ali é justiça e não sem vergonhice? Sim. Acabou. E não uma troca de favores, né? Acabou a credibilidade. E assim, já não é de hoje que está sendo falado diversas atitudes inéditas, vamos dizer assim, e que fogem completamente do escopo. Assim, o que e aí que eu não estou enaltecendo o Alexandre de Moraes, porque ele não está fazendo mais do que o trabalho dele. O que o Alexandre tentou tomar o máximo possível de ressalvas para com o processo do golpe de Estado, parece que o Toffoli não está tendo a mesma... mesmo cuidado. O mesmo cuidado. Eu ia falar seriedade, mas eu acho que não seria seriedade a palavra, mas sim o mesmo cuidado, entendeu? E aí o que isso vai acabar gerando? No futuro vai gerar aquela grandíssima pizza, aonde vai continuar tudo na mesma, porque fez a coisa de qualquer jeito. E sabe o que vai ser o pior? O juiz que cagou a porra toda não vai ser nem um pouco punido, ele vai passar assim, ó. Porque como o Thiago disse, são pessoas absurdamente poderosas. A maior punição possível que um juiz pode receber é a aposentadoria, né? Compulsório. O Dino, quando era ministro, tem uma lei rodando para acabar com isso. Lei eu acho do Flávio Dino. Lei do Flávio Dino. É necessário demais, e entendeu? Ele foi juiz, né? O Dino foi juiz e ele é professor de direito. E ele, quando era ministro da Justiça, e olha, o Dino particularmente seria um candidato que eu gostaria muito de votar para presidente da República. Gostaria mesmo. Eu tenho um pouquinho de medo. Eu gostaria. Eu tenho um pouquinho de medo. Eu gostaria. Como juiz do STF, ele não, sinceramente, assim, em relação a decisões para pessoas normais, porque essas Bolsonaro, Banco Master, essas coisas ganham muito. INSS, que está com Mendonça, essas coisas ganham muito volume na imprensa. Mas no dia a dia ali, os habeas corpus, as coisas que eles decidem ali para nós, né, pobres mortais, o Dino realmente não destoa tanto assim das decisões dos outros ministros, tá? Eles, praticamente, assim, se um dia eu fosse julgada no STF, eu queria ser julgada pelo Fachin, tá? Só pra vocês saberem, assim. Ou a Carmen Lúcia. É o mais garantista de todos, né? Ou a Carmen Lúcia. Mas eu gostaria muito do Fachin, que o Fachin me julgasse. Só pra você ter uma ideia. Então, assim, Xandão, Dino, essas pessoas, assim, são mais ou menos... Ali é tudo farinha do mesmo saco no sentido de decisão do dia a dia, tá? Povo preso mesmo, vamos passar isso aqui pra frente mesmo, não dá indenização alta mesmo. No nosso dia a dia aí, gente, é tudo mesmo arroz com feijão. Não destoa. Nem o Cássio, nem o Mendonça também não destoa, é tudo mais ou menos igual ali, tá? Você não tem muita surpresa ali, não. Mas como político e como eu acho, assim, eu realmente não sei, não acompanho muito a questão do Maranhão, onde ele foi governador, ele teve um cargo no executivo. Eu não sei. Mas ele foi reeleito, né, gente? Eu não sei se as pessoas reelegeriam ele, se gostavam. E depois foi eleito senador. Então, assim, as pessoas perpetuam ele na política. Eu não sei. Muito bem. Eu tenho minhas dúvidas para com usar isso como parâmetro, como argumento, tá? Tipo, reeleição como argumento, para ser bem sincero. Porque tem umas reeleições, assim, que são bastante questionáveis, principalmente quando o âmbito é municipal. É um pior ainda, né? Não, e tem mais... O adversário é muito pior, né? Sim. Eu não sei, eu precisava mais ficar por dentro do que ele fez ou não como governador do Maranhão. Mas é um cara que eu realmente gostaria de ver num cargo assim, gostaria mesmo.
Mas não será É possível. isso aí. Meu povo, me encaminhando aqui pro final deste querido programa, a gente falou um monte de coisa, falamos até sobre STFs alguém quer colocar algo mais, quer comentar algo mais, senhor Thiago Miro, senhora Sandra Maia? Não, falei pra cacete hoje. Não, acredito que eu não tenho nada a adicionar, não. E é isso aí. Então, caso você queira, você pode encaminhar e-mails para nós em comentaristasPod@gmail.com. Nós estamos tanto no Instagram, Twitter e Blue Sky como @comentapod. Temos também um Linktree com todos os links que te levam para todos os lugares possíveis e imagináveis dessa internet de meu Deus. Tem link no post, tem link no Spotify, tem link no seu agregador favorito. Eu estou apenas no Letterboxd como @Adrian Lemos. E onde as pessoas te encontram, senhora Sandra Maia? Então, vocês me encontram no Blue Sky, no @Sandra Maia com Y e H no final. E é isso aí. Por último, mas não menos importante, o nosso mais novo contratado aqui, senhor Thiago Miro, onde as pessoas encontram Vossa Senhoria? Pra me encontrar é fácil, Thiago Miro, em qualquer rede social. É bom que esse é um nome bem único, então eu sempre consigo ele em qualquer rede. Ok, é isso aí. Quem quiser te ouvir ainda assim em podcasts antigos, ver o quanto você mudou, você ainda tem alguma coisa no ar? Não, eu sempre, cara, 1 ou 2 vezes por mês, vem alguém assim no inbox perguntando: Thiago, não consegue aquele episódio do Telecast de 2012 e tal? Eu falo que não tenho mais nenhum. Eu tenho, digamos, sei lá, uns 20 dos 100 em Telecast que a gente gravou, salvo, porque os outros eu decidi apagar da existência, porque eu tenho vergonha do que eu falava na época, sabe? De besteiras que eu falava e que hoje eu discordo totalmente. Fora os episódios da porra de um participante monarquista no episódio, que eu não sei porque eu não percebia e deixava isso no programa. Cara, mas olha, você sabe que você falando isso. Eu já fui liberal, cara. Eu era do novo, mano. Então, tipo assim, a gente cresce, a gente muda, entendeu? É a vergonha que a gente passa nesse podcast com o rosto do novo. Eu já tive um episódio que eu abri o episódio falando direitos humanos para humanos direitos. Eu entendo, cara, eu entendo. Eu também já falei muita merda. Sabe o que eu tava lembrando esse dia? Não tá essa treta da Ana Paula lá no Big Brother? Vocês estão acompanhando? Eu não assisto Big Brother porque eu acho cansativo, eu tenho preguiça. Eu gosto só de ver os cortes dos babados. Então eu acompanho mais pela rede social do que pela TV. Pela TV eu não assisto. Ok. Mas eu adoro ver os cortezinhos das brigas. E tá lá a treta, né, da Ana Paula com o tal de Matheus lá. E aí o povo tava lembrando, o Babu tava lembrando que na época dela, ela implicava muito com um cara que chamava Laércio, que falava das menininhas e tal, e aí recuperaram um tweet bem problemático dele aqui fora, e 2 meses depois do final do programa, o cara foi preso, né, por vulnerável, pedofilia, eu não sei exatamente qual o crime exato aqui para capitular para vocês. Mas enfim, o cara foi preso, e está preso até hoje, inclusive. E o Babu tava falando que ela tem uma visão de jogo, isso, aquilo. E aí eu vi um outro vídeo de uma mulher comentando sobre esse caso e sobre como a gente tem uma certa aversão por ela de primeiro, exatamente porque ela é uma mulher que bate de frente, que fala sem papas e que ela é lida como arrogante e tudo mais. Histérica, louca, maluca, chata, pedante, né? Por causa desse tipo de coisa. E aí eu tava comentando, eu falei, cara, eu era essa pessoa na época da Ana Paula. E não faz muito tempo, acho que ela é de 21, acho que ela é do BBB de 21, no 19, não lembro. Antes, talvez. Não lembro. Mas 18, acho. Ela não é muito antiga de BBB. Não, faz 10 anos o BBB dela. De 2014, acho. O BBB dela é de 2014. É isso, a pandemia acabou com a noção de tempo da gente. Acabou, mas né? enfim, já faz 10 anos, acho, o BBB dela. Já faz 10 anos. E eu era essa pessoa, que eu achava ela uma mulher desnecessariamente grossa e
desnecessariamente implicante, chata e pedante, mandona, embora eu seja assim. Hoje é essa pessoa. Não, mas eu nasci esta pessoa. Mas eu via esse tipo de coisa nela. Eu me lembro muito bem que um amigo meu torcia muito pra ela. Eu falei, nossa, você torce pra essa mulher, você sempre torce pra quem não presta mesmo, né? Você sempre torce pra quem não é errado. E hoje em dia eu vejo, porque nada mais legal nessa vida do que envelhecer, aprender e corrigir a tua rota, os teus pensamentos. E hoje eu vejo que eu era uma dessas pessoas, tão acostumada a achar que mulher tem que ser boazinha, educadinha, doce, meiga e não ser assim tão agressiva. Não, mulher tem que ser agressiva mesmo. Tem um corte do BBB que me dá assim, aquela coisa, eu tenho que parabenizar os professores, porque tem um corte de um cara lá, que ele é professor de biologia, e estava tentando explicar para uma participante como é que nós somos poeira de estrelas, né? E me deu uma dor aqui. Isso, olha, eu vou dizer que eu acho que tudo isso pode ser assunto para um Comentaristas de Portal versão reality show e a gente pode falar só sobre Big Brother. Se vocês aceitarem, óbvio, né? É uma ótima. Então, meu povo, eu gostaria de agradecer imensamente por vossas participações, por vocês dedicarem os vossos tempos para estarem aqui discutindo e também agradecer a este querido ouvinte que nos permite falar ali, ó, no pezinho da orelha dele, bem de levinho. Então, com tudo isso, meu povo, eu agradeço imensamente por essa gravação. A gente fica por aqui. Um grandíssimo abraço, até o próximo programa e tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau, tchau.